Boa noite, caros ouvintes. Estamos aqui com o podcast Hub do Mercado com Rosângela Martins, que será um espaço semanal de conexão, de informação, de aprendizado, muitas dicas, muita orientação, com vários especialistas, empresas, pessoas que atuam no mercado, nesse ecossistema de negócios. E para iniciar o primeiro episódio, nós trouxemos aqui a supervisora geral do Cine Maranhão, a Carla Alcântara. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, Rosângela Martins, obrigada a todos. Obrigada pelo espaço, tá? De poder bater um papo aqui contigo sobre as perspectivas do mercado de trabalho formal à luz do Cine, também das tendências de mercado voltadas mais para a renda, que também é uma política que é desenvolvida pela CETRES, a Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, e dar um pouco mais de publicidade sobre as ações de Estado que o governo do Maranhão tem feito, né, para aumentar a empregabilidade do Maranhão. Carla, a gente quer te conhecer um pouquinho, tu está à frente dessa atividade. Fala um pouquinho, quem é a Carla Alcântara hoje? Hoje, dentre outras atribuições da vida, estou supervisora do Cine no Maranhão, de todas as agências lotadas no estado. Sim. Hoje estamos em 14 municípios, somos em 17 agências situadas, 4 delas funcionam aqui na região metropolitana e as outras mais no interior do estado. Mas enfim, voltando a falar de mim, estou na função de profissionalmente seguir, né, nesse mundo do trabalho a partir desse local que a gente está ocupando hoje na Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária. Sou formada em Direito, bacharel em Direito, especialista em Direito Público. Venho de uma militância social, dos movimentos sociais, então sempre acompanhei a luta do trabalho pelos direitos dos trabalhadores e venho acompanhando os avanços e retrocessos da história, que parece muitas vezes ser cíclica, mas venho também acreditando muito que o trabalho é um instrumento de dignidade muito forte para as pessoas. E aí, com base nisso, por sorte ou não, por coincidência ou não, a vida me trouxe essa oportunidade de atuar nos cines, né? E observar como é que vai a política de emprego, trabalho e renda do estado do Maranhão. Carla, nós estamos no mês de janeiro, um mês muito importante para a gente tratar dessa temática sobre o mercado, oportunidades de mercado, tendências de mercado. E como você supervisiona o Cine a nível de Maranhão, você poderia passar para a gente qual o panorama atual de oportunidades, como é que está esse mercado a nível de Maranhão, a partir do olhar da supervisão do Cine que você tem? O mercado no estado do Maranhão, para a empregabilidade voltada para o âmbito formal, é muito rica, né? As oportunidades elas variam de acordo com as regiões e as potencialidades do estado a partir dessas regiões. Óbvio que ali mais para o sul, centro-sul e sul do estado, você vai ter setores como a agricultura e a indústria mais fortes do que as outras regiões do estado. O outro polo que vai fugir disso em relação ao setor industrial é um pouco a região metropolitana, porque está perto da região portuária, né? O Maranhão hoje, a capital de São Luís é situada numa ilha, então isso facilita que esse comércio aconteça. Então, o polo industrial hoje do Maranhão ele é mais concentrado na região metropolitana e vai dividir ele um pouco com o centro-sul e o sul do estado, né? Então, as oportunidades para o setor de indústria, né, digamos, ocupações mais técnicas, como eletromecânico, mecânico com formação, sempre com formação. O próprio setor de comércio também é muito vasto, são empresas, são setores que procuram bastante o Cine para fazer a intermediação de mão de obra, então empresas desse setor, setores buscam a gente para que os nossos trabalhadores estejam aptos a essas vagas. É uma infinidade de oportunidades mesmo, um tanto até amplo para eu te falar nesse início, mas a gente pode ir discutindo ao longo e destrinchando um pouco mais sobre isso. O fato é que o Cine hoje intermedia mão de obras de todas as áreas, né? Indústria, comércio, serviços, agropecuária e por aí vai. No caso,
A gente sabe que o Cine é um equipamento muito importante para essa intermediação acontecer, né? O trabalhador ter uma referência de onde buscar oportunidade. Pelo teu acompanhamento com a equipe dos Cines, qual tem sido o maior gargalo de atender as demandas de contratação? Ótima pergunta. Era sobre isso que eu iria, assim, te, eh, te alertar em relação às oportunidades, né? Elas muitas vezes não são preenchidas de acordo com o que o empregador, aquele empresário que nos procura, espera, né? Porque não há uma, como que eu posso dizer? Hum, não há uma unanimidade entre as oportunidades ofertadas, né? E as pessoas preparadas para essas oportunidades. O que eu quero falar é de qualificação profissional. Quando a gente vai observar as oportunidades que estão em aberto e a colocação dos trabalhadores que estão disponíveis na rede Cine disputando essas vagas, você vê um hiato muito grande, né, da falta de qualificação para aquelas oportunidades. E aí a gente vai ensejar em educação básica, a gente vai para os índices, né, de socioeconômicos do Maranhão em relação à educação básica, e isso explica muito. Claro também que há um próprio desnível em relação a, ao que se espera, ao que o mercado espera dessas pessoas, né? Acredito que o mercado hoje ele está muito exigente também, então isso faz com que o trabalhador maranhense ele tenha mais dificuldade para acessar, mas o Cine ele também é uma rede de apoio à qualificação. Então, à medida em que o Cine é capaz de diagnosticar isso, ele também é capaz de formular planos e ações voltadas para essa política de qualificação profissional. E é isso que a gente tem feito, né? O cadastro no Cine, tanto das empresas quanto dos trabalhadores, ele é importante justamente para que a gente possa diagnosticar isso que eu estou te dizendo, que há um hiato muito grande ainda, o desafio é enorme da gente qualificar de acordo com as demandas do mercado de trabalho, mas é um instrumento importantíssimo para que a gente diagnostique isso e possa trazer qualificação, inclusive com recursos do próprio Fundo de Amparo ao Trabalhador, para a implantação de cursos de qualificação nesse sentido, né? Para atender o mercado e aumentar o número de qualificação de pessoas empregadas com carteira de trabalho. Tu tens esses dados assim, bem mais para quem mora na capital? Como é que está essa tendência de contratação? O que está mais despontando em matéria de quais oportunidades, profissões e quais os níveis? Escolaridade é fundamental, é média, superior? O que que vocês têm sentido mais aqui nas unidades do Cine da capital? Do Cine da capital, a qualidade, a qualificação desse trabalhador é normalmente o nível médio, né? Na verdade, é uma regra em todo o estado do Maranhão. Hoje, a maioria das profissões de áreas mais técnicas e administrativas, elas exigem, um mínimo, o ensino médio de qualquer trabalhador, né? Claro que existem trabalhadores também com ensino fundamental que são atendidos no Cine e a gente busca oportunidade para todos eles. Mas a grande maioria hoje atendida pelo Sistema Nacional de Emprego tem a formação de nível médio, né? E é uma exigência também mínima, exigida pela maioria das empresas que nos procuram. Então, os nossos dois clientes, por assim dizer, dos dois lados, eles têm esse perfil padrão dentro do Cine. O empregador ele solicita mais vagas em que exige essa qualificação de ensino médio e técnica, e o trabalhador que nos procura também é quem tem uma qualificação médio ou técnica. Quem tem o superior, a gente observa que ele tem mais chances de buscar oportunidades por estar em ambientes que proporcionem mais oportunidades. A gente sabe que a universidade é um espaço de bastante troca, né, de experiências e de relações, e isso possibilita com que esse estudante e ou o trabalhador naquele momento possa ocupar outros espaços e ter outras relações no âmbito do trabalho. E esse trabalhador que normalmente vem de renda baixa, né, renda que é, por exemplo, inscrito no cadastro único, ele precisa do Estado, ele precisa do Sistema Nacional de Emprego para
ajudar ele a conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então, sim, ele existe para essas pessoas, né? Para as pessoas que não conseguem, porque de fato o capitalismo não permite isso, que as pessoas consigam se estabelecer na sua totalidade dentro do mundo do trabalho. E o sim, ele vem exatamente ajudar essas pessoas mais vulneráveis a conseguir esse espaço. Então, o Sistema Nacional de Emprego, ele é esse equipamento público que visa atender essas pessoas mais vulneráveis a tentar uma oportunidade, a conseguir uma oportunidade. E então, por isso mesmo, a natureza dele é de fato dialogar com pessoas que tenham esse nível médio de qualificação e por vezes até técnico também. Mas claro que a gente atende demandas de ensino superior, não muito distante, nós tivemos aqui no Cine da Coab, por exemplo, uma vaga para médico, nós temos para fonoaudiólogo, nós temos para enfermeiro. Então, o setor privado dessas empresas nos procuram também para fazer a intermediação e indicar trabalhadores para essas vagas. Se tu precisasse hoje fazer uma palestra sobre quais exigências do mercado para inserir o profissional na sua vaga, se tu pudesse falar para os nossos ouvintes, qual seria o perfil que tu orientaria que a pessoa buscasse ter de habilidades, comportamental? Que orientação tu poderia dar como supervisora do Cine Maranhão? Difícil eu te dar essa resposta, mas eu vou tentar dentro daquilo que eu tenho observado, né, em relação à exigência das empresas quando nos procuram. Primeiro é o comprometimento com a política da empresa. Eu acho que quando você compreende a importância do trabalho, né, e aquilo que você foi designado a fazer, você tem mais possibilidades de ascender nesse local, de se estabelecer nessa função. Eu acho que um outro ponto importante é o equilíbrio emocional das relações do cotidiano, né? Você poder transitar entre os vários aspectos do seu trabalho e poder se relacionar bem com as pessoas se ele for um trabalho presencial, que é a realidade da maior parte dos trabalhadores hoje, né? Principalmente esses que a gente está falando, que são do Cine, que são trabalhadores que cumprem uma jornada do mercado de trabalho formal, que é aquela jornada comum, né? Mais comum. Então, é preciso também ter esse equilíbrio para lidar com as pessoas. Um outro ponto que eu acho importante é estar aberto para aprender sempre. Eu acredito que o profissional que compreende que ele não sabe de tudo e que ele precisa sempre aprender, ele sempre está apto a outras oportunidades, e isso também é possível ser percebido numa entrevista preliminar. Eu acho que se você se trabalhar enquanto um eterno aprendiz da vida, é mais fácil você se estabelecer como um eterno aprendiz dentro do profissional também. Pelo que vocês acompanham nessas solicitações de empresas, já existe demanda por tecnologia e inovação, por essa habilidade com tecnologia e inovação, principalmente agora com o advento da inteligência artificial? Vocês têm detectado esse tipo de oportunidade que exige do candidato que ele tenha esse domínio? Vocês já têm identificado essa demanda? Temos sim. Eu acho muito interessante, inclusive, isso, porque no Cine, como nós temos sido acostumados nos últimos anos receber demandas mais técnicas voltadas para a indústria ou área de vendas, essa questão da tecnologia que aparece no Cine, ela é muito forte quanto à comunicação. Por exemplo, não tão distante nós tivemos uma vaga para social media, né? Eu acho que isso dialoga um pouco com o que tu está falando. Nós Sim. não temos, por exemplo, para programador, isso nunca aconteceu, ainda não aconteceu para programador, mas já teve para social media, já tivemos vagas para jornalista, escritor, nós já tivemos vagas para próprio técnico de informática, que apesar de ser uma profissão técnica preliminar de tantas outras que estão surgindo em relação à área da tecnologia, mas ainda é muito fundamental porque a gente está cada vez mais utilizando equipamentos. Então, técnico de informática é muito recorrente lá para a gente, né? Mas a gente acredita que
no futuro muito breve, o CIENG também vai dialogar com essas profissões do futuro, até porque elas já são de hoje, né, Rosângela? Elas estão aí. E a gente precisa alcançar também essas profissões. Isso. E para você que está nos ouvindo, essas dicas que a Carla deu são importantíssimas. Você fica ligado. Por isso, siga o nosso canal, né, Carla? Siga o podcast, porque hoje a gente inicia com esse primeiro episódio e a sequência das semanas viram cada vez mais debates riquíssimos. E aí a gente adentrou num tema, Carla, que é a questão da inovação. Então, Carla, eu te pergunto, como supervisora do Cine Maranhão, tu orienta que a pessoa tenha cuidado com a sua rede social para que ele tenha uma boa prospecção de carreira? Na Eu tua acho, avaliação é importante essa eu acho preocupação? importante. Acho importante porque o mercado faz isso, ele exige isso, ele observa e busca o teu perfil na rede social. Então, inclusive, busquem aí meu perfil na rede social também, @carlaalcântara13 para quem quiser seguir. Digo isso não como uma pessoa que é modelo para que vocês usem as redes de vocês, mas como uma pessoa que tenta fazer um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Claro Sim. que rede social vai estar mais a minha vida pessoal, mas como alguém que trabalha sob a perspectiva da empresa também, que observa o que que a empresa está de olho, eu digo que é importante tomar cuidado. E aí, assim, nem sei mais se eu disse de repente alguma coisa que pode me comprometer dando a minha rede social, mas eu acredito que é sim importante cuidar. Embora eu preferiria que não fosse assim. Eu preferiria que ninguém ligasse para isso e que houvessem dois mundos. Eu preferiria muito melhor que houvesse o mundo pessoal e o mundo do trabalho, porque eu acho que você ser humano é muito importante também, e nem sempre você ser humano você vai ser profissional, mas é muito importante cuidar porque todo mundo olha, né? E as oportunidades elas acontecem daí também, né? De repente você é um excelente profissional, mas alguma conduta da tua vida pessoal, ela pode não ser compatível com a função que você exerce, e isso pode gerar, depender do nível de inconsistência, problemas, né? Problemas de incompatibilidade entre o ser e o estar, e eu acho que é por aí. Mas Então, o ideal é que que a pessoa cuide. tenha uma única rede social, o que tu acha? Uma única rede, por exemplo, Instagram, tem apenas uma, mas que você possa estar divulgando tanto o seu trabalho como a sua vida pessoal? Ou você é a favor de duas redes separadas? Olha, tu me fez uma pergunta, tu me apertou sem me abraçar. Porque recentemente eu criei uma rede pessoal, somente pessoal. A minha rede de Instagram começou sendo somente pessoal. Depois eu não consegui mais entender quando aquilo era Carla profissional, Carla pessoal. E transformei ela num grande pessoal que fala da minha profissão e também fala de coisas que eu gosto. Eu misturo muito. Então hoje eu tenho um Instagram muito misto, que ele começou pessoal, virou profissional, hoje ele é as duas coisas. Inclusive na bio do Instagram eu me apresento como um ser profissional. Mas aí eu recentemente, inclusive foi esse final de semana passado, eu criei um pessoal para poder postar coisas que às vezes eu tenho vontade de colocar nesse misto e não consigo, porque são coisas muito pessoais. Então, uma dica para quem está se sentindo aí um pouco na crise de identidade sobre se tá tudo bem eu ser essa pessoa e essa profissional, é criar um outro Instagram para postar coisas que às vezes você tem medo de que o outro que vá te contratar possa interpretar mal. Não é que você vá fazer algo errado ou aquilo esteja politicamente incorreto, mas de repente evitar, né, acessos desnecessários mesmo. Acho que é por aí. Carla, no mês de janeiro é um mês de muita efervescência a gente sabe, em função das férias, né? E como vocês têm acompanhado essa efervescência para empregos e vagas para mulheres? Tem crescido, é grande a procura? Como é que está esse equilíbrio entre procura de
homens e mulheres, a contratação cresceu muito, porque a gente vê que cresceu muito as iniciativas de negócios, novos negócios femininos, né? E para a atividade mesmo, em carteira assinada, emprego temporário, como é que está esse equilíbrio entre contratação de homens e mulheres? O Maranhão, desde 2023, avançou bastante com relação a isso, porque nós tivemos a questão da lei de igualdade salarial entre homens e mulheres. E é muito importante a gente referenciar dispositivos legais que fazem com que o empregador ele cumpra uma obrigatoriedade, quando na verdade ele deveria ter cumprido lá atrás um direito, porque na verdade nós somos iguais, nós deveríamos ganhar o mesmo valor que os homens, né? A igualdade salarial ela deveria ser igual. E aí, com o advento da lei da igualdade salarial, que busca fiscalizar isso, que os empresários precisam de fato comprovar quando existem homens e mulheres no mesmo cargo, na mesma função, precisa comprovar o pagamento igual desse salário, né, em relação, independentemente do gênero. Então, isso é muito importante porque a gente passa a ter uma igualdade dentro do mercado que já está formalizado, daqueles que já têm acesso ao mercado de trabalho. Ou seja, quem está no mercado de trabalho já conseguiu, as mulheres já conseguiram chegar a um patamar um pouco acima, né, a se igualar salarialmente. Esse é um ponto. E, do ponto de vista das pessoas desempregadas também, o Maranhão ele apresentou um crescimento muito forte na empregabilidade de mulheres, e em especial esse mês, esse período de férias escolares, há uma alta muito grande de contratações temporárias, de assistentes, de babás, de empregada doméstica, de auxiliar de serviços gerais. Então, é uma demanda de serviços que cresce bastante nesse período, e há uma tendência cultural mesmo as mulheres assumirem essas funções. Então, isso também contribui para que as estatísticas sociais do trabalho estejam mais benéficas para as mulheres nesse sentido, mas há muito ainda o que se fazer para que a gente busque, né, ocupar mais esses espaços. Por exemplo, você aqui falando sobre hub de mercado, isso é incrível, porque a gente sabe que é uma mulher ocupando um espaço, falando sobre o mercado, sobre as perspectivas, e obviamente que se é uma mulher falando de mercado, é uma mulher que vai se preocupar com, né, a abertura de espaços de trabalho para as mulheres. Então, muito bacana isso. Mas há muito o que se falar ainda, há muito o que ser feito para, de fato, poder igualar as oportunidades de trabalho para as mulheres em relação aos homens. A luta, essa luta pelo espaço da mulher no mercado, ela é bastante árdua, né? Ela teve uma melhoria grande, mas ainda existe muita mulher ainda precisando dessa rede de apoio, né? As iniciativas que vocês têm lá com mulheres que querem adentrar o mercado, vocês têm palestras, vocês têm algum programa, algum trabalho de apoio para quem quer entender como se preparar, quais iniciativas que vocês têm na Secretaria do Trabalho? São diversas, né? A gente tem uma parceria muito legal com o Senac, no sentido de ofertar cursos gratuitos para trabalhadoras que queiram se inserir no mercado de trabalho e por vezes ainda não têm as orientações mínimas. Então, vocês ofertam um curso muito bacana que é o Preparando-se para o Mercado de Trabalho, e a partir desse curso também foi possível a supervisão, perdão, da CETRES, preparar cursos mais correntes sobre esse tema, né, de iniciação à comunicação, de poder como preparar um currículo bacana. Então a gente faz ações voltadas para as mulheres, especificamente, não porque a gente precisa fazer voltadas para as mulheres, mas porque, de fato, o nosso público maior, feminino, maior procurando hoje qualificação e formas de melhorar é o público feminino. Então, as mulheres em disparado, assim, a gente percebe que elas frequentam mais o Cine, que elas buscam mais as oportunidades ofertadas, tanto da qualificação quanto das oficinas de preparação para o mercado. Então, é um público natural, assim. Nós atendemos na grande maioria dos nossos atendimentos são em mulheres, assim, são para mulheres.
No período da pandemia, cresceu muito essa questão do trabalho remoto, né? Inclusive, muitos trabalhos que começaram a funcionar de forma remota ainda permanecem. Outros voltaram à atividade presencial e permanece concomitante à atividade remota, ou digital, ou com plataforma de e-commerce. Vocês têm identificado oportunidades desse tipo, onde a pessoa precisa ter essa disponibilidade para trabalhar em casa, à disposição de alguma contratante? Vocês têm, por exemplo, ateliês que querem mulheres que costurem em casa, que trabalhem como MEI, ou que precisam acessar alguma plataforma em reunião online? Como é que está essa questão desse novo formato de trabalho que é híbrido? Muitas vezes é presencial um determinado momento, outro momento é remoto. Vocês têm esse tipo de vaga que chegam até vocês? Sim, essa não é a nossa maior, não é o nosso carro-chefe, a nossa maior demanda é uma demanda para cumprimento de trabalho de forma presencial, mas nós temos sim hoje e a maior parte desses trabalhos é voltado à assistência pessoal, assistente pessoal, tem muita demanda nesse sentido, e também, como que eu posso dizer? Assistente pessoal, tem uma outra também que me fugiu agora. Supervisor de vendas. Supervisor de vendas também, nós temos recebido vagas recentemente com essa modalidade. Claro que tem vagas de supervisor de vendas para atendimento, para cumprimento de horário presencial, mas também supervisor de vendas no horário remoto e híbrido. Algumas empresas já solicitam para o Sim nesse sentido. Você acha que a qualificação, então, assim, para dar essa ênfase, até para quem está nos ouvindo, a qualificação ainda é, tipo assim, de todas as competências, de tudo que a pessoa tem que buscar como prioridade, a qualificação ainda é o primeiro passo, tipo assim, para você concorrer nesse mercado competitivo, você tem que estudar, você tem que buscar conhecer, se inserir nos espaços onde você possa aprender. Você sente que há necessidade de incentivar essa questão do trabalhador se qualificar, Sem dúvida, que ele busque também, né, estudar. sem dúvida. Tanto para você se inserir quanto para você permanecer. A qualificação ela é o canal, né? Porque se você não se insere de alguma forma, você não permanece. E para você permanecer, você precisa o tempo todo se reciclar. E os profissionais, por exemplo, que têm competências e habilidades voltadas para a área de tecnologia, que tenham mais prática na digitação, na utilização de programas, Power BI, uma gama de outras ferramentas, esse profissional é um profissional que será melhor cotado para as profissões do futuro, né? E mais, as profissões que não são ditas hoje como profissões do futuro, mas que são profissões antigas e que permanecerão por muito tempo, também vão precisar que os profissionais tenham domínio dessas próprias ferramentas das profissões do futuro, né? Das mesmas, aliás. Então, é importante você se qualificar para se inserir, para permanecer, ficar sempre de olho nas outras áreas que convergem com a sua área de atuação, né? Para poder ficar ligado em novos nichos e aquilo que não for possível você desenvolver, ou que se não servir para o seu próprio desenvolvimento, ele pode servir para um amigo, para um colega, para um familiar. Então, estar ligado nessa constante qualificação, fazer isso com uma certa constância, vai ser muito rico para que a gente também tenha uma vida útil, uma vida memorial mais saudável, enfim. Então, eu acho que a educação sempre é uma constância mesmo. E tanto para a vida pessoal, que você possa fazer melhores escolhas para que você possa se conhecer melhor, quanto para a vida profissional. Então, para que você possa conhecer o que você vai trabalhar, você precisa estudar. E a educação básica é o primeiro passo. A qualificação técnica, muitas vezes para esse trabalhador, por exemplo, do Cine, que está inserido numa camada social mais vulnerável, é importantíssima. Então, não dá para dizer hoje que
o pobre no Brasil, ele tem acesso direto ao ensino superior. Muitas vezes a porta de entrada para o mercado de trabalho formal para ele é o ensino técnico. Então, não deu para fazer uma faculdade, faça um técnico, vai lá, se inscreva, busque conhecimento, porque se você quer se inserir no mercado de alguma forma, pelo menos o formal, a sua formação, o seu currículo, aquilo que está nas suas competências de qualificação vai contar bastante. E eu costumo dizer que tem algumas habilidades que elas são, elas estão em quase todas as áreas. Por exemplo, comunicação. Você tem que saber se comunicar. Comunicação oral e escrita. Você tem que saber também o comercial. Uma hora você tem que saber persuadir, negociar, apresentar um produto ou um serviço. Então, a área comercial, ela permeia tudo. E a parte da tecnologia, então, hoje em dia, você tem que saber o mínimo. O Windows hoje é Excel. Você não pode não saber. Não tem como, se você quiser ter algum nível de competitividade. Eu costumo dizer. Agora, quando você fala de qualificação, e aí você tocou no nome de Senac, a gente sabe, o Senac é uma instituição de bastante tempo no mercado de qualificação profissional, com credibilidade, com profissionais qualificados, que você sabe que ela tem a oferta gratuita e tem também a oferta paga de cursos e que é uma certificação que você sabe que tem retorno, porque você aprende a competência e quando se insere no mercado você consegue desempenhar a atividade. Então é realmente uma instituição séria que você pode usar como referencial de credibilidade no ensino. E realmente, se para os que estão estudando não está fácil, imagina para quem não está buscando estudar. Então, muitas pessoas, quando vocês vão cadastrar no Cine, você vê às vezes que a escolaridade faz bastante tempo que terminou, né, Carla? Às vezes a pessoa parou de estudar, quer trabalhar, mas nunca mais buscou se qualificar. E normalmente são pessoas que vocês orientam, né, a buscar A buscar estudar, a né? qualificação profissional, principalmente numa conversa franca, né? O atendimento ele é muito orientado nisso. Você quer seguir nessa última qualificação que você fez? Não quer? Então, vamos conversar um pouco aqui para ver o que que você se encaixaria e a gente fazer o encaminhamento? Ou você terminou o ensino médio e nunca pensou em ir para nenhuma área? Mesma coisa, vamos conversar um pouco. Vou te direcionar para o setor de orientação profissional com a psicóloga. Vocês teriam um bate-papo, ela me emitir um relatório, e a gente poder indicar um melhor curso para você, um caminho. Enfim, a gente dá a melhor orientação possível. Todo o atendimento no Sim, ele é uma grande escuta. Os nossos atendentes estão lá para isso, porque o currículo desse trabalhador ele é construído ali na hora, ele dá as informações, né? Não é o físico, você não vai lá aportando seu currículo físico, você monta o seu currículo no sistema, no ato do atendimento, para que a gente possa ter um perfil ao final desse atendimento e poder melhor orientar. Olha, você precisa de uma qualificação, ou se você fez uma recente, vamos colocar o certificado aqui, porque isso potencializa a verificação de oportunidades para que você leve uma carta de encaminhamento para uma oportunidade. Então, a gente faz isso, de fato, todos os dias como um mantra, e é muito importante, de fato, buscar. Não está fácil para quem já está na atuação, já tem um ritmo de estudo, é um fato e muito menos vai estar para quem não busca. Então, muitas vezes a dificuldade, né, da vulnerabilidade tira as forças das pessoas, mas é muito importante reforçar que quando você sai dessa zona de conforto, a dignidade volta à tona. Então, você passa a ter gás, gosto de viver. O trabalho é dignificante, né? Então, vão ao Cine, compareçam ao Cine, portando apenas RG e CPF. Se você não tiver carteira de trabalho, a gente faz a carteira de trabalho digital para você, orienta o melhor, né? Nós não podemos fazer por você, mas a gente pode orientar. E fiquem atentos às oportunidades. As vagas, elas são diárias, atualizadas diariamente, são muitas oportunidades. Nem todos os dias a gente consegue encaminhar trabalhadores para elas, porque às vezes falta esse trabalhador qualificado para a demanda, mas aí a gente faz o melhor que pode. E orienta para qualificação e também qualifica, né? Como é o caso do projeto Manuel Quirino, que vai iniciar agora na CETRAS esse exercício de 2025. E a gente vai fazer uma série de qualificações profissionais pelo estado todo a partir do mês de março. Então, você, trabalhador do Cine, né? Ou você que ainda não é cadastrado no Cine, compareça.
né, se candidate para uma dessas oportunidades de qualificação, que a gente vai poder ajudá-lo a potencializar uma vaga para você no mercado de trabalho. Vai dar tudo certo. Então, pensando em quem quer competir no mercado e vai participar de um seletivo essa semana, que se cadastrou no Cine e foi selecionado para ser encaminhado, que dicas tu daria para ele se preparar para estar participando desse seletivo? Vestuário ou em relação a como ele prepara o currículo, como se comportar na entrevista? Que dicas você acha que seriam preponderantes, que ele não pode falhar? Você foi selecionado pelo Cine, recebeu uma carta de encaminhamento e vai fazer essa entrevista. Primeiro, compareça ao local com 30 minutos de antecedência, por favor. É importante que você não se atrase para que você demonstre pontualidade, né? Comprometimento com aquele compromisso. O primeiro passo é esse. O segundo é você poder se portar com a sua melhor roupa, né? Não quer dizer que você precisa comprar uma roupa para ir até essa oportunidade. Seja você mesmo. Vista a sua melhor roupa, aquela que você tem no guarda-roupa mesmo. Porque se você vai para uma entrevista de emprego, provavelmente quem vai entrevistar você sabe que você precisa da oportunidade para comprar uma roupa melhor. Então, seja você mesmo. Vá com uma roupa que você tenha no guarda-roupa, mas que seja a sua melhor. Né? Use o seu melhor perfume, o seu melhor desodorante. Revista a sua melhor roupa da alma. Eu acho que é muito importante você fazer rituais nesse dia que deixem você bem. Então, se a reunião for muito cedo e acordar mais cedo para tomar um bom café, foi importante para você, acorde mais cedo, tome um bom café, faça sua oração e siga. Não levar pai, mãe, parente, tá? Isso é muito importante, parece ser irrelevante, mas eu acredito que nenhum empregador espera um trabalhador dependente. Ele quer independência justamente para que ele possa construir a relação de trabalho e confiança dentro da própria dinâmica da empresa com aquele trabalhador. Então, por favor, vá sozinho, né? Que mais? Nossa, A questão do currículo, né? o currículo é muito importante também. Atualizado. Eu ia esquecer disso porque São muitos itens, né? mas são muitos itens e assim, a questão do currículo, o Cine ele funciona com a carta de encaminhamento, né? Hum. Então, esse currículo ele já foi analisado pelo Sistema Nacional de Emprego. O trabalhador vai para essa entrevista com a carta de encaminhamento, então subentende-se que ele já está dentro do perfil. Então, eu diria para você leve o currículo. Melhor, Rosângela. Leve o currículo, mas nem sempre vai ser necessário você apresentar de uma vez. Acho que se o Sim. empregador solicitar para você, você entrega. Se ele não solicitar, também não precisa entregar. Eu acho que o que vale mais é essa apresentação pessoal, né, física, daquilo que está dito na carta. Se a carta está com um horário de que você precisa comparecer às 9 horas na Mirante, vá às 9 horas, esteja às 8h30 na Mirante, né, com o seu currículo, sem precisar apresentar logo na mesa, porque o que vale é a sua apresentação presencial nesse primeiro momento. Né? Se você for encaminhado pelo Cine, você vai direto para uma seleção, uma entrevista. Então, o mais importante é cuidar dessa comunicação, né, dessa apresentação Que não física. é qualquer roupa, Não né? é qualquer roupa, é a sua melhor roupa. O ideal seria, então, que não fosse, tipo assim, como eu costumo dizer, se você vai para a praia, você vai com roupa adequada de praia. Se você vai para a igreja, você vai com a roupa adequada de igreja. Não dá para ser qualquer roupa, né? Então Não tem que ter dá. com a roupa adequada para participar do seletivo. Até porque você Perfeito. está concorrendo uma vaga com outras pessoas, Com né? outras pessoas. Então, de preferência, se você não tiver uma roupa para uma entrevista de emprego, vá com a roupa da igreja, mas não vá com a roupa da praia. Só para contextualizar um pouco, Isso, só para isso. quebrar o gelo também. Vocês estão vendo quanta coisa importante a Carla está falando para a gente? Como é importante esse momento, né, Carla, desse debate aqui, dessa roda de conversa. Esse podcast aqui é para isso, é para a gente dialogar sobre o mercado. E a gente está num período importantíssimo do mercado, que é o período onde as pessoas estão pensando o que fazer em 2025, se desenvolver, participar. Então, quando a gente ouve os relatos, Carla, que tu fez aqui nessa conversa, a gente observa quão importante é a política da intermediação para o mercado, né?
essa política que faz parte de uma política pública do trabalho, emprego e renda. Como essa política específica de intermediação é importante, né? Muito importante, porque você primeiro linka as necessidades do empregador, né? Identifica o trabalhador que precisa dessa oportunidade, faz esse match perfeito das oportunidades e cuida de para que essa colocação seja efetivada, ou seja, quais são os passos que o trabalhador precisa seguir para que ele chegue melhor preparado nessa entrevista, né? Por isso que quando ele sai numa carta de encaminhamento, ele passa pelo setor psicossocial para exatamente a psicóloga reforçar essas informações que eu dei aqui para vocês. Óbvio que o atendimento da psicóloga, ele é especializado, ele é mais técnico, detalhado. Eu só trouxe alguns exemplos do que ela costuma orientar lá, mas todo trabalhador ele passa por essa orientação quando ele recebe a carta de encaminhamento, justamente para que a gente possa melhor acompanhar, melhor orientar ele até êxito na entrevista, na seleção. Inclusive, a gente quer até dar uma referência, né, de que assim como o Cine faz essa intermediação, nós também temos o Senac, que a gente falou aqui, que qualifica e também intermedia quem estudou no Senac para vagas de emprego. Então, por isso, essa política ela é tão ampla e temos vários atores que atuam nessa intermediação, né? E como seria para o trabalhador não ter esse apoio? Não ter a quem procurar, ele ter que bater de porta em porta, como muito já aconteceu no passado com muita gente, e ter que sair no sol quente, com o currículo embaixo do braço. Hoje temos as redes de apoio, atividades como essa que foi citada pela Carla, e eu estou citando aqui agora. Então, Carla, como você já falou bastante do Cine, né? Tu falou, mas assim, tu gostaria de complementar em algo mais que seria relevante que os ouvintes soubessem, para quem está interessado em conhecer, o que mais tu gostaria de falar em relação a dicas? Tu acha que tem comportamento que é bom a gente ressaltar, comportamentos importantes? Que comportamentos estão reprovando mais no mercado? Ou que no momento, em qual fase nós estamos no mercado? Tem essa efervescência do início do ano, férias, carnaval, aí entra o mês da mulher, na sequência vem o mês das mães, depois o São João, então o semestre todo é muito efervescente, né, Carla? Bastante, bastante. Não cai muito não, né? As oportunidades estão sempre chegando, né? Sempre chegando. Cai um pouco só o setor de agricultura nesse período de dezembro a janeiro. Costuma o saldo ser negativo por causa das chuvas e é do período, da sazonalidade do setor, né? Mas o comércio e o serviço, ele não para desde o início do ano até o final também, né? É uma data comemorativa em cima da outra, atrás da outra, então não para. O setor de comércio, ele continua bem aquecido agora por conta da volta às aulas, né? Serviços acompanha, porque inclusive o próprio Estado é o maior empregador, né, do Estado. Então, o setor de serviços ele tem um destaque a mais por isso, porque quando a gente fala de contratação, a gente está falando da contratação do setor público também, né? Que mais que eu poderia te dizer em relação a 2025? A gente observa em São Luís um crescimento muito grande no segmento de beleza. Muito Percebe muito forte. na área de gastronomia, muitos restaurantes, muitos botecos, cafeterias, hamburguerias, né? Espaços de alimentação, espaços novos de alimentação. E às vezes não é específico de alimentação, mas a alimentação é agregada. A gente vê hoje salões que têm a parte de lanche dentro para os clientes. Então, a gente vê que a Legal. gastronomia permeia tudo. Então, deve ter crescido muita procura por cozinheiros, garçons, área Bastante. de atendimento, recepcionistas, né? Caixa. Perfeito, final de ano, então, período de férias, esse setor é bastante aquecido, né? E o Sistema Nacional de Emprego recebe, de fato, muitas demandas nesse sentido. Então, tu tinha me perguntado. Sobre comportamentos que você acha que é relevante para a gente já entrar na reta final dessa nossa noite aqui. Perfeito. Eu acredito que essa questão do equilíbrio emocional, vou reforçar isso, né? Que eu acho que para que você consiga desenvolver um trabalho, você tem que minimamente dialogar com as pessoas. Então, a comunicação não violenta é fundamental. Você Uhum. pedir, por favor, com licença, obrigada, dar 2 toques na porta antes de sair. Parece bobagem, mas eu percebo que as pessoas perderam muito isso.
Não sei se perderam ou se ao longo da pandemia esqueceram de lidar com isso. Eu tô sentindo as pessoas um pouco mais frias nesse sentido, né? Com a comunicação mais violenta. E eu acho que a omissão, o silenciar também pode ser violento no ambiente de trabalho. É importante você dizer para o outro, né? Dar o feedback ali. Então, disse eu, a pessoa que tem muita dificuldade para responder o WhatsApp, né? Sei na pele, aliás, sabem na pele quem conversa comigo que o silêncio ele também é muito violento. Então, a comunicação não violenta é você dizer, viu? Você dar relatórios para as pessoas, você responder. Então, não sejam essas pessoas. Que mais? Acredito Acho que que é tudo que a isso. Carla falou aqui, Dominar, né? dominar as habilidades de tecnologia, as Isso, ferramentas, né, de, 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 de informática, isso. que mais? Comunicação, né? Saber Comunicação, escrever bem, escrever bem é muito cálculos básicos, importante, né? muito E saber importante. manusear as suas redes sociais para alavancar a carreira, Para né? alavancar a carreira, exato. A seu Poder, favor. poder criar um LinkedIn, né? Isso, Alimentar, poder fazer networking por lá isso, também. isso. Você aumentar o seu know-how profissional. Tudo isso é muito importante. Sempre estar ligado ali ao que fazer para ser melhor dentro daquilo que eu faço, né? Isso. E também se qualificar para que, se for o caso de você não querer mais atuar nessa área, continuar, digamos assim, com força para seguir buscando conhecimento para tal. Então, gente, que noite, que bate-papo rico, né? Quanta dica boa, que você que nos escutou tenha agregado muito na sua vida profissional. A gente quer muito agradecer a nossa amiga Carla Alcântara, que esteve conosco e supervisiona hoje a Rede Cine, né, da Secretaria do Trabalho. A gente quer agradecer, viu, Carla, a tua presença, a tua contribuição, tuas dicas, teus insights e dizer que esse podcast, ele vai ser sempre esse espaço, como a gente chama, o hub do mercado, para a gente estar sempre trazendo especialistas, profissionais que atuam na área, para a gente dar essas luzes e trocar uma ideia e pensar nesse diálogo permanente sobre o mercado. Eu quero agradecer aos ouvintes e peço a você que siga o canal e sempre nos assista semanalmente. Boa noite, obrigado.